Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Espero que sim, que tenham passado um fim de semana maravilhoso, recarregando as energias para essa semana a gente continuar com os nossos estudos, né? Então vamos lá. Ó, atividade à distância hoje, segunda-feira, 28 de setembro de 2020. Eu deixei aqui uma leitura para vocês. Marcelo, Marmelo, Martelo. Ah, espera aí, professora. A gente já leu essa história, a gente já conhece essa história. Só que ela é uma história tão legal que eu acho que vale a pena a gente ver de novo, né? Aqui no caso vocês não vão precisar ler, vocês vão ouvir, porque a Ana Botafogo é uma bailarina muito famosa. Então ela tá lendo a história do Marcelo, Marmelo, Martelo e ainda tem os desenhos do livro para vocês verem, tá bom? Esse livro é da Ruth Rocha, então é muito importante que vocês leiam, né, ouçam essa história para vocês conhecerem um pouco da história e ver o estilo da Ruth Rocha de escrever. Mas por que eu tô falando tanto em Ruth Rocha? Olha, aqui na atividade de língua portuguesa, hoje a gente vai falar sobre biografia. Sabe o que significa essa palavra? Ó, bio, ela nos remete à vida. Tudo que tem bio é porque está falando de vida. Grafia é de escrever. Então, é escrever a história da vida. Então, biografia é a história de vida de uma pessoa. E agora a gente já falou sobre reportagem, sobre notícia, sobre artigo de divulgação científica. Agora a gente vai conhecer outro gênero textual, então, que é a biografia. E a gente vai começar pela Ruth Rocha. A gente vai saber a história de vida da Ruth Rocha. Vamos ver? Então, lá no livro Okpalô, página 165. Então, nós temos aqui, ó, biografia Ruth Rocha. Aqui nessa página está contando sobre a vida da Ruth Rocha, quando que ela nasceu, quem são os pais dela, o que ela fez durante a vida, porque às vezes a gente, né, sabe que a gente, de vez em quando a gente para pensar, será que vocês já pararam para pensar no que essas pessoas se inspiram para escrever esses livros pra gente? O que será que elas pensam? Como será que é a vida delas? Então, agora, a gente conhecendo a biografia, a gente pode conhecer um pouco mais desses escritores, né, dos artistas. Biografia é a história de vida de qualquer pessoa, né? Até você mesmo pode escrever a sua biografia. Então, aqui tem até a foto, ó, de uma biblioteca circulante. Antigamente, os livros iam para os bairros, para que todas as pessoas pudessem ler, né, ter acesso à leitura. Depois, aqui tem a foto da Ruth Rocha, ó. Essa é uma foto da Ruth Rocha. E aqui está contando tudo que ela fez, onde ela trabalhou, os prêmios que ela já ganhou. Então, é muito legal. E outra coisa que eu acho interessante é que vocês olhem isso aqui, ó. Tá vendo? Glossário, a gente chama de vocabulário. O vocabulário é aquele conjunto de palavras que a gente conhece. Então, lembra que eu sempre falo para vocês, quanto mais você lê, mais você aprende e melhor você escreve. Então, mas por que escreve melhor? O que tem a leitura com a escrita? Você aprende palavras novas, você vê o jeito que a palavrinha é escrita corretamente. Então, é sempre bom. Todo texto sempre tem aqui um vocabulário. De repente, você não conhece alguma palavrinha, você procura ali e você vai saber o que é, tá bom? Aí aqui, ó, na última folha, então, da atividade de hoje, você só tem que responder essas perguntas. Voltem no texto, olhem quantas vezes for necessário, tá? Para fazer bem feitinho. E para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a Ruth Rocha, eu deixei um link aqui que vocês podem assistir um vídeo falando
dos livros que ela já escreveu, do que ela já fez, algumas fotos. É bem interessante, tá? Procurem lá que acho que vocês vão gostar. Depois, a gente vai para matemática. Opa. Números. Nosso livro, página 167, a gente vai falar mais um pouquinho de frações. Vamos lá ver? Então, aqui nós temos os números racionais e a reta numérica. Lembrando, né, que reta numérica é isso aqui, né? Esse risco com os números, né? Então, uma reta numerada. Então, olhando aqui nessa primeira, eu tenho uma reta numérica aí de 0 a 50. Então, eu tenho 0, 10, 20, 30, 40, 50. Essa minha reta, ela foi dividida de 10 em 10. O que eles querem aqui? O que está perguntando? Identifique os números representados pela letra A, B e C. Então, a letra A, ela representa que número? Então, então você vai colocar aqui, ó, A igual a 10. E a letra B? Agora eu não tenho número. Se eu tô contando do 20 ao 30, se eu separar de 1 em 1, qual número será que ele tá contando, hein? Porque, ó, do 20 ao 30 são 10 pedacinhos. Ele não tá no meio ali? Então, que número que vai ser? Então, você vai colocar B igual tal número. C igual tal número. E agora a gente tá falando de números racionais, né? Que são as frações, aquele número com vírgula, né? Então, no número 2 aqui, ó, marque os números meio, 1 meio e 3 na reta numérica abaixo. Então, a gente vai pensar em cada intervalo. O intervalo é isso aqui, ó. Do 0 até 1, eu tenho um intervalo. Então, aqui ele tá me perguntando meio, né? Meio é menos que 1, porque se eu tiver uma maçã, cortar ela no meio, metade dela não vai ser menor do que uma inteira? Então, eu tô pensando aqui do 0 até o 1. Aonde que tá o meio, né? A metade desse pedacinho. Aí, depois eu tenho aqui do 1 ao 2. Ó, por que do 1 ao 2? Eu já tenho aqui nesse número, ó, é 1 e meio. Então, eu tenho que lembrar que já tenho um inteiro, 1 mais meio. Então, se aqui é o meu inteiro, 1, onde que vai estar 1 e meio? Então, eu tenho que descobrir onde que é a metade aí, para marcar 1 e meio, tá? Depois, o 3, onde será que tá o 3, né? Então, você vai fazer o risquinho e vai marcar o 3, tá bom? Na número 3, na reta numérica abaixo, escreva o número racional indicado pela seta. Olha, o meu intervalo aqui, ele é do 0 até 1. Quantas partes? Primeira coisa que eu tenho que ver. Quantas partes que esse intervalo foi dividido? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Né? Foi dividido em quantas partes? Ó, eu tenho um pedaço aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui. Então, eu tenho 5 partes, né? Não é isso? Então, que número que essa setinha aqui está indicando? Eu sei que foi dividido em 5. Qual é a fração aí? Tá? Na número 4, a reta numérica a seguir responda quais são os números representados pela letra A e B. Muito simples. Essa reta aqui, ó, já tá até dividida, ó, já tem os risquinhos mostrando. Então, eu sei que o meu intervalo eu tenho aqui do 0 ao 1. Nesse intervalo tá a letra A. Em quantas partes foi dividido esse intervalo? E o que esse pontinho vermelho aí, que é a letra A, tá marcando qual parte? Que número que é? Que fração que é? Você pode pôr com vírgula ou você pode pôr com fração. Na letra B é a mesma coisa, você vai contar de um intervalo até o outro, tá? Só que aí, lembrando que aqui, ó, do 1 para frente já é um inteiro, tá bom? Até chegar no 1, ele não é inteiro, porque ele ainda não tá inteiro, ele só vai estar inteiro depois do 1, não é verdade? Então, prestem atenção para fazer essa parte aí, tá?
Deixa eu apagar aqui, vamos lá. E por hoje é só isso, tá? Façam aí, assistam os vídeos, leiam histórias, se divirtam um pouquinho. Dedique esse pedacinho do dia para estudar, para aprender, para conhecer, para crescer, tá bom? Sempre que a gente aprende, a gente cresce por dentro, por fora, cresce a mente, tá bom? O estudo faz tudo isso pela gente, não deixa de estudar, não acumule as atividades para não ficar depois aí apavorado para pôr tudo em dia, tá bom? Beijo, mais tarde eu trago a correção para ver quem que acertou tudo, hein? Tá bom? Até mais tarde. Tchau!